Fala cofrinha, Gui Vendramini aqui de novo em mais um vídeo aqui do canal. Sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar com você um assunto muito importante. Eu quero te ensinar tudo o que você precisa ter em mãos para poder negociar uma dívida da maneira correta. Eu tô aqui todos os dias na internet ajudando pessoas a negociar e quitarem suas dívidas com descontos que podem chegar até 90% e voltarem a ter tranquilidade financeira. Então, se você tá com uma vida endividada, se você precisa sair do caos financeiro, fica até o final desse vídeo, que esse vídeo vai ser muito importante para você. Mas antes da gente ir pro conteúdo, eu tenho que te pedir sempre aquela moral, não deixa de deixar teu like, de se inscrever aqui no canal para você não perder nunca nenhuma novidade, porque toda semana eu tenho um vídeo novo para você melhorar a tua vida financeira, resolver o teu endividamento, sair do caos financeiro. Já fez isso? Já deu aquela moral? Então, T-Rex, roda aquela vinheta bonita lá, vai! Eu costumo dizer que negociar dívidas é um verdadeiro jogo de xadrez. Você precisa ter estratégia, você precisa estar preparado, você precisa, na verdade, entender inclusive as nuances de como que funciona aquele teu credor, que normalmente é o banco. E para você conseguir boas negociações, você precisa entender, obviamente, qual é a tua dívida, como é que está o teu endividamento. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas você sabia que a maioria das pessoas, quando entra numa bola de neve de dívidas, não consegue nem entender qual foi a origem daquele dinheiro todo que ela está devendo? Pois é, isso é muito comum até porque os juros, eles são absurdos. Então, conforme eles vão atuando naquele dinheiro que você ficou devendo, chega um momento que o montante já está tão grande que você nem lembra o porquê você se endividou. Então, para você começar uma negociação estratégica, para que ela seja efetiva, você precisa organizar a casa para que você possa ter poder de barganha junto ao banco na hora de solicitar algum desconto, alguma taxa mais atrativa ou até mesmo mais prazo de pagamento. A primeira coisa que você tem que fazer é listar as tuas dívidas. Então você vai pegar, vai fazer numa planilha ou então num caderninho, você vai listar todas as tuas dívidas. Então se você tem dívida de cartão de crédito, se você tem ali aquele consignado, se você tem parcelas de empréstimos pessoais que estão ali batendo na conta, você vai listar as dívidas uma por uma. Depois que você listou as suas dívidas, você vai pegar informações que são muito importantes de cada uma delas. A primeira informação que você tem que buscar, aquele histórico lá, às vezes vai ter que pegar aquele teu extrato lá no tempo do Ronca para você conseguir entender, é o valor original daquela dívida. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você tem ali uma fatura de cartão de crédito lá que ficou em atraso e aí gerou um parcelamento automático que já está lá em quase 30 mil reais. Então você tem que buscar lá no histórico das tuas faturas o que gerou aquele valor. Qual foi o primeiro momento que você, sei lá, pagou o mínimo daquela fatura e aí ficou aquele resquício para o mês seguinte, que foi o que gerou o juros do rotativo e que depois foi o que gerou o parcelamento. Às vezes, uma dívida que hoje está em 30 mil reais, ela foi originada por uma dívida inicialmente, sei lá, de 5 mil reais. Então você, nessa dívida, você vai colocar lá o valor real, lá, o valor que você ficou devendo de verdade, que foi 5 mil inicialmente. Depois que você tem o valor real da dívida, você tem que ter também o valor da taxa de juros efetiva que rola sobre essa dívida. A gente chama isso de CET, custo efetivo total, que seria a taxa de juros e mais alguns penduricalhos que pode ter dependendo do tipo de dívida ou do tipo de empréstimo. É muito importante você saber a taxa de juros que incide em cada dívida, até porque uma das estratégias que você pode ter para poder reduzir teu endividamento pode ser substituir uma dívida por outra. E aí você tem que entender se essa nova dívida que você está pensando em contrair, ela tem taxas menores do que aquela que você já tem existente. Depois de saber a taxa de juros, você também precisa saber o valor atualizado da dívida, ou seja, o valor que ela vale hoje, e isso normalmente é mais simples de você achar, né? Porque isso normalmente você busca até pelo app do banco lá que você usa diariamente. E além do valor atualizado, você também tem que saber qual é o valor da dívida para quitação naquele dia, que é o que a gente chama de valor da dívida trazida a valor presente. Ô Gui, como assim valor presente? O que acontece é que se você pagar uma dívida somente pagando as parcelas, você vai pagar um determinado montante
de juros. Só que se você decidir quitar uma dívida na data de hoje, uma dívida que ainda tem, sei lá, 20 parcelas para frente, essas 20 parcelas que você está antecipando e quitando hoje, elas vão estar sem juros incididos sobre elas. Então, o valor de uma dívida que você quita hoje integralmente é sempre, ou deve ser sempre, menor do que você pagar a dívida ali certinho nas parcelas até o final do vencimento dela. Você achar o valor dessa dívida hoje é basicamente você entender o real valor do teu endividamento hoje. Então, olha só, vamos organizar tudo que eu falei aqui agora. Se você tem o valor original da tua dívida, se você tem a taxa de juros que incide sobre essa dívida, se você tem o valor atual dessa dívida, que é o valor dessa dívida na quitação, na data mais recente que você puder ter, você já tem na mão ali uma barganha de negociação com o banco. Então, se o banco te der uma proposta, por exemplo, que seja próxima ao valor da tua dívida hoje, mas para que você consiga parcelar lá na frente, já não é uma proposta tão ruim. Ao mesmo tempo, uma vez que você descobre o valor original dessa dívida e você sabe que essa dívida explodiu tanto, que ela está num valor absurdo, muito maior do que você realmente estava devendo, você pode buscar negociações mais agressivas. Eu vou tomar como exemplo aquele cartão de crédito que eu falei aqui quando eu comecei o vídeo. Se você sabe que você agora está lá com o cartão no valor de 30 mil, mas você sabe que o valor real da dívida foi 5 mil que você fez lá atrás, e esse 30 mil, ele só é 30 mil por conta dos juros absurdos que o banco te cobra, então você pode sim buscar uma negociação mais agressiva com o banco, pedir para essa dívida ser reduzida aí para um valor que chegue pelo menos à metade desses 30 mil, que já seriam 3 vezes o que você está devendo se a tua dívida original é 5. Eu sei que pode ser uma tarefa muito árdua você conseguir todas essas informações, mas elas são essenciais, porque você negociar alguma coisa com alguém, você precisa ter o que eu chamo de poder de barganha. E no caso das dívidas, as informações também são um poder de barganha para você. Só que agora eu vou dar uma dica extra para você. Dependendo da dívida, na verdade, para a maioria delas, pode ser muito simples você conseguir todas essas informações. Você pode solicitar ao teu banco um documento que chama descritivo de dívida ou descritivo de crédito, o famoso DDC. O documento descritivo de crédito é um documento que o banco é obrigado a te enviar, onde nesse documento diz todas as informações referentes àquele empréstimo que você tem. Valor inicial, taxa de juros, custo efetivo total. O documento descritivo de crédito, ele tem que ser enviado para você, inclusive, num prazo de até 7 dias depois da tua solicitação, de acordo com as normas do Banco Central. Então, para empréstimos, para consignados, para financiamento, você consegue tranquilamente pedir esse DDC e já ter todas as informações ali na tua mão. Fica um pouco mais complicado você ter essas informações quando a tua dívida ela é de cheque especial ou de cartão de crédito, porque normalmente essas dívidas elas vão acontecendo aos poucos, né? Foi alguma coisa que você ficou devendo ali e aí depois ficou incidindo juros sobre juros. Então, isso aí talvez seja melhor você pegar ou nas faturas antigas ou então no extrato da tua conta corrente. Bom, cofrinho, eu vou finalizando aqui esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, não deixa de deixar o teu like e lembra sempre, se você quiser ter sucesso nas tuas negociações bancárias, você tem que ter um mínimo de organização e ter todas essas ferramentas na mão, todas essas informações, isso vai ser fundamental para que você tenha sucesso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no canal.